Hello, hello! Eu sou a Duda, crio conteúdo literário, leio e falo sobre os livros que eu amo. Em todas as bookheads eu sou a cheia de livros. E eu tô aqui hoje no meu primeiro vídeo no canal do YouTube. E assim, ai, estou muito animada. Estou muito feliz, porque eu queria, de forma mais completa, compartilhar sobre os livros que eu leio, sobre as histórias que eu conheço, sobre os mundos que eu visito através das páginas. E aí eu criei esse canal pra falar mais com você. E é isso, vamos ao primeiro vídeo que é uma seleção de tudo que eu li no mês de janeiro. E eu vou contar pouco mais das histórias para vocês, o que eu achei, como foi a sensação de leitura e a experiência para mim. E é isso, vamos lá. Este é o primeiro vídeo no canal Cheia de Livros e vamos aos lidos de janeiro. Em janeiro eu fiz a leitura de 8 livros, então 2 que eu tenho versão física e o resto foram todos no Kindle. E daí eu vou contar a história pra vocês, porque basicamente comecei e terminei a trilogia, aquela All for the Game, que é tudo pelo jogo, que são jogadores de X. É um jogo que existe? Não, mas é basicamente um rugby em quadra, mas pode ficar tranquila que você não precisa entender como o jogo funciona. E é um jogo que nem existe, ele é totalmente fictício. Mas vamos lá, a gente tem esse time de X que não se dá bem, o time não tá entrosado, eles estão numa fase super ruim, eles querem se reerguer, só que todos os jogadores são traumatizados em algum nível. Então essa série é uma série que tem muitos gatilhos, então eu aconselho que antes de começar a leitura, leiam todos os gatilhos para entender, porque assim, se você for sensível a algum tema, é melhor não ler, porque é gráfico, é pesado, mas enfim, voltando para a história. O próprio treinador do time, ele é um cara que vai pegando jovens traumatizados. Então ele vai pegando, ah, você é traumatizado? Vem jogar aqui comigo. E o nosso protagonista, que é o Neil, ele tá fugindo do passado, do pai dele e de toda a carga da família. Ele fugiu com a mãe há muitos anos atrás e ele usa outro nome, outra identidade, outra data de nascimento, tudo, absolutamente tudo. E a única coisa que ele carrega dele mesmo, da pessoa que ele sempre foi, é o amor por esse jogo. E aí ele chega nesse time com um monte de gente desestabilizada e eles assim, vamos dar a nossa alma para fazer esse time acontecer e eles fazem. Só que no paralelo disso acontecendo, a gente tem um romance entre o Neil e um outro protagonista, que acontece só no terceiro livro, tá? Porque isso aqui são migalhas. Eu fui lendo achando que ia ter romance, não tem muito, assim, tem migalhas de romance, o romance é super secundário. O foco principal aqui é o desenvolvimento dos jogadores, do treinador, enfim, de como eles se juntam ali para fazer tudo pelo jogo. Tem migalhas, e aí quando eu comecei a criar conteúdo para o TikTok sobre essa série, as pessoas sempre falando só foi o slow burn porque era no ponto de vista do Neil, porque o interesse romântico dele, que eles ficam juntos ali de fato no terceiro livro, desde o primeiro livro deu sinais de que tava afim dele, que gostava dele, porque tem um cara no time, tem uma história com outro time de X e é muito pesado, enfim. Eles eram criados como a dupla do X, o nome do X, e um dos caras quebrou a mão do outro, a ponto dele quase não poder jogar mais. Ele vai para esse time para poder se recuperar e para treinar outras pessoas para serem tão boas quanto. Enfim. E aí o interesse romântico do Neil é protetor, muito amigo desse cara. Só que ele gosta tanto do Neil que ele assim, pera lá, eu te protejo, eu não vou deixar você se machucar. Ninguém vai te machucar, exceto eu, se você mexer com meu namorado, meu filho. Com meu namorado, não. Com o cara que vai ser meu namorado um dia. Mas enfim, falando sobre a minha experiência de leitura, foi uma série que eu devorei. O primeiro livro tá disponível no Kindle Unlimited e os outros dois eu peguei pelo e-book na Amazon mesmo. Foi uma experiência de leitura muito boa, no nível de ficar obcecada pelos personagens, pela história, pelo universo, a ponto de criar pastas no Pinterest, criar pastas de edits no TikTok e ficar consumindo conteúdos, ilustrações e edits dele, porque foi muito bom. É uma série que você fica viciado e você quer saber mais, você quer ler mais. Eu sei que tem mais livros da série, mas eu li a primeira parte da trilogia ali. Pretendo continuar e ler os outros livros, porque assim, a minha experiência de leitura foi muito boa. É uma série que tem muitos gatilhos? Sim. Então, por isso, você precisa saber quais são os gatilhos para ler depois, mas assim, para mim valeu muito a pena e eu gostei muito. E é isso, leiam porque eu amei e recomendo muito. Depois de ler essa trilogia super pesada, eu fui com tudo em uma série de Dark, porque eu comecei e terminei os 2 primeiros livros da série Rostos Vazios, da Leonor Carvalho, que é Incipit e Oblívio, que é uma série de dark romance nacional. E assim, eu amei os 2 livros, fiquei obcecada, são livros grandes que eu peguei e eu devorei em poucos dias, porque eu fiquei obcecada pela história, e eu vou contar pra vocês. Então são 2 livros e 2 casais diferentes, mas eles têm o mesmo pano de fundo ali, porque eles têm
a cidade, e nessa cidade tem um grupo de pessoas muito ricas que praticam todo tipo de maldade, de tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico sexual, enfim, eles têm muitas coisas ruins, todas essas coisas do submundo. E teve um grupo de meninos, 5 meninos que foram sequestrados quando eles eram mais novos e atualmente, quando eles estão ali mais velhos, eles se juntam pra fazer vingança contra essas pessoas, contra esse esquema, tipo, corrupto que envolve a polícia, envolve a galera com dinheiro, o médico, o advogado, tudo. Toda a galera nata da cidade tá envolvida nesse esquema podre. E aí, numa dessas vinganças, o Dante, que é o protagonista do primeiro livro, mata os pais da Emília, que é a protagonista, o par romântico dele, a alma gêmea desse garoto, enfim. Porque quando eles se conhecem na adolescência, eles se apaixonam, eles começam a ter um envolvimento ali, só que todo mundo olha esses garotos meio torto porque eles são os garotos do sequestro que ocorreu. Então, quando ele mata os pais da Emília, obviamente eles se separam, ele some e ficam muitos anos separados. E esse é o passado. Depois a gente volta pro presente, que é onde ela tá na faculdade, ela tá mais velha, só que ela perdeu os pais, ela não tem acesso à herança, e ela tá passando basicamente necessidade. Então ela trabalha, ela faz faculdade, e mesmo assim ela não tem dinheiro suficiente pra se manter. E numa dessas ela é mandada embora da casa onde ela tá morando e passa a morar com Dante, porque os caminhos deles se cruzam de novo. Ele faz parte desse grupo dos russos vazios, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe quantos são. A Emília vai morar com ele. Com ele, e essa casa onde ele mora é basicamente o covil do grupo com os meninos. Então os meninos estão sempre lá, a cachorra deles estão sempre lá, eles se reúnem lá para planejar os próximos passos da vingança, para descobrir mais do esquema, porque eles sabem da parte do sequestro ali, das coisas ruins, mas é um esquema gigantesco que ainda não se concluiu porque eu não terminei de ler a série ainda não está completa. Enfim, e basicamente isso. Só que ele é o cara que, quando eles eram adolescentes, ele apaga todas as luzes da cidade para a vela do bolo de aniversário dela ser a única luz. Ele reescreve o livro favorito dela sem as partes que ela chora, porque ele não quer ver ela chorando. Então, assim, esse cara, romântico, romântico. Mas são livros de dark romance, lembrando que. E depois de ler Incipit, eu fui ler Oblivion. E aqui a gente tem o Cole e a gente tem a Kai. E esses dois foram os meus favoritos. Por quê? Eles são enemies to lovers. Só que o enemies to lovers que eles vivem ali uma amizade colorida, sem a parte da amizade, né? Eles só descobrem que eles são muito bons e aí eles começam a se pegar sem ninguém saber. Continuam se odiando, se provocando, se xingando, mas eles começaram a se aproximar por conta de um trabalho na faculdade. Que o Cole, ele tem muito essas coisas da tradição, da cultura dele, de onde ele veio. E a Kailin sempre quis ter muito dessa cultura. E daí o que ele faz? Ele faz e leva ela para comer comidas típicas da cultura deles. Ele chama ela por um apelido em tailandês, que era um apelido carinhoso que a mãe dele deu para ele quando ele era mais novinho. E fica mostrando os costumes mesmo, da cultura dele e que é a cultura dela, enfim. E tem uma cena que o Cole fala que quando ele era pequeno ele se sentia muito diferente de outras pessoas por conta da aparência, por conta da cultura, por conta dos costumes, e o quanto ele ficava feliz quando ele se sentia acolhido nisso, enfim, ele quer levar isso pra Kailin também. Só que, cara, quando ele chama ela pelo apelido que a mãe dele chamava ele, e tem uma questão do foda com os pais dele, com a avó, ele tem uma avó viva e a avó é uma queridinha, uma queridinha. Enfim, só que eles são muito bons, muito, muito bons, porque a Emília é melhor amiga da Kailin. E quando a Kailin ficou sabendo que a Emília estava com o Dante, ela assim, que isso? Por que você tá ficando com esse cara? É um dos garotos do sequestro. Corta pra Kailin apaixonada pelo Cole, que era igual ou pior que o Dante. Apaixonada, dormindo com ele, indo pra casa dele, conhecendo a avó dele, enfim. Ele indo na casa dela, levando comida pra ela, fazendo tudo por ela. Mas assim, ainda bem que existe a hipocrisia, né? Então, mas basicamente isso. Sobre a minha experiência de leitura, eu gostei bastante. São livros grandes. Os dois estão disponíveis no Kindle Unlimited e tem a versão física na editora Fruto Proibido também. Mas assim, são livros grandes que eu li em poucos dias, porque eu fiquei obcecada. Eu gostei muito, me despertou muita curiosidade. Eu quero saber como ficou esse esquema, porque tem mais 2 ou 3 livros pra vir por aí. Tem mais um lançado que eu ainda não consegui ler. Mas, assim, eu fiquei curiosa, eu fiquei querendo saber o que vai acontecer com os outros casais, quem são os outros casais. Me deixou curiosa. E quando eu tava lendo, eu tava gostando tanto que eu só engoli os livros. Eu engoli e depois eu entrei no TikTok da autora pra ficar vendo mais coisas sobre eles, mais edits, mais informações, spoilers, enfim.
Muito bom, eu gostei. Se você gosta de livros de dark romance, provavelmente você vai gostar desses daqui, mas lembrando que são livros de dark romance, com temas muito pesados, tem muitos gatilhos, tem cenas gráficas, então leia as notas da autora no começo do livro para você ir preparado. E assim, se você gosta desse tipo de romance, provavelmente você vai gostar de Rostos Vazios. Mudando completamente os ares e saindo de livros com temáticas pesadas, de dark romance, enfim, eu li Oração para Desaparecer com as minhas amigas no clube mensal do livro que a gente tá fazendo. E simplesmente amei, porque foi um livro que me fez sentir tudo que a protagonista estava sentindo. Tudo que ela relatava ali, que ela estava sentindo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, eu senti. E isso para mim é a experiência de leitura. Então, nessa história aqui, a gente tem a Cida, que é uma mulher que acordou da terra, saiu ali, ela descobriu que ela tinha ressuscitado, voltado depois de ter morrido, e ela foi parar num lugar totalmente desconhecido, com pessoas desconhecidas, e ela para num lugar em Portugal e ela é brasileira. Então tem essa facilidade por ter uma língua muito próxima, então ela consegue se comunicar com as pessoas. E ela é recebida e acolhida por uma família que tem como sina acolher e orientar essas pessoas que despertam, que eles chamam de ressuscito, para orientar a pessoa até que ela lembre de onde ela veio, quem ela é e basicamente qual é a missão dela ali. Só que a Cida demora um tempo para lembrar e o livro é a gente entendendo junto com ela, o mundo dessa nova visão, dessa nova forma dela de ver. Então, a gente vê ela lembrando depois de um tempo, e ela tá contando a história dela desde o dia que ela acordou para um cara que vem de passados. Então, ele ouve a história dela para poder gerar e criar ali uma vida para poder gerar documentos para aquela mulher seguir em frente, porque o passado dela tecnicamente não existe. E aí ela tá contando a história para ele poder criar um passado, criar uma narrativa para que ela seja uma pessoa e consiga viajar, viver e ter documentos mesmo. Que eu acho que o diferencial dessa história foi que a Socorro Racioli conseguiu colocar os sentimentos da protagonista. Então, quando ela falava ali, era muito difícil ela não lembrar de onde ela vinha, como ela tinha morrido, porque ela parece machucada. Então, ela fica tentando entender como foi que ela morreu, por que ela morreu e o que ela tem que fazer para ter a vida dela de volta, para se lembrar, enfim. Só que é maravilhoso. Você sente o amor que a família que recebe ela tem por ela, o amor romântico, o amor de família, amizades e da história que ela vai contando. E é como se fosse um abraço. É um livro que você lê e você fica, meu Deus, eu nunca mais vou esquecer esse livro. E depois a gente tem também, dentro dessa história, uma questão com os cavalos marinhos, a forma que eles encontram um parceiro, como eles se relacionam, como eles têm a vida, assim, de casal, né? E é um elemento que está muito presente na história, e foi uma coisa que eu me interessei muito a ponto de, meu Deus, agora eu quero saber tudo sobre os cavalos marinhos, além do que está nessa história aqui, eu quero saber sobre a igreja, enfim. Então tem muitas coisas, muitos elementos. É uma história fictícia, mas tem muitas coisas mágicas, e conversando com coisas da vida real também que é muito bom. Tem uma cena que eu acho que é uma das minhas cenas preferidas, que ela fala que ela tá tentando fazer o melhor para viver, para poder seguir a vida, para poder se lembrar, e aí a pessoa que tá ouvindo a história fala para ela: "Viver é isso, fazer sempre o melhor que você pode". Gente, esse livro é perfeito e é o livro que eu indico para qualquer pessoa, porque eu só leio livro de romance. Leia Oração para Desaparecer. Ah, eu não leio livros com romance. Leia Oração para Desaparecer, sabe? Então, é um livro que te dá um abraço. E depois que a gente fez a leitura, a gente foi pro clube, a gente foi discutir, e esse livro marca as pessoas de formas diferentes. Então, cada pessoa vai ter uma experiência de leitura com esse livro. Eu acho que isso é o mais legal. Então, assim, leiam Oração para Desaparecer, da Socorro. E quando eu tava chegando ali no final do mês, a minha penúltima leitura, eu comecei a série Addicted, que é aquele Viciado em Você, que é o nome como veio pro Brasil, que é um Friends to Lovers, onde eles vivem um fake dating. E basicamente a gente tem a Lily e a gente tem o Lauren. Ela é viciada em sexo, literalmente viciada em sexo, então ela tá sempre em aplicativos, sempre encontrando caras para encontros casuais, onde ela tem as relações dela e vai embora, basicamente, só para alimentar esse vício que ela tem. E ela descobriu quando ela era muito nova, e é muito, muito, muito pesado, porque é literalmente um vício. E tem até uma cena que ela fala, tipo, sofrendo de porque ela não pode ter um vício que as pessoas entendam, porque não é como o Lauren, que ele é alcoólatra. E ele, obviamente, é muito julgado, ele sofre, a família quer ajudar, ele não quer ajuda, toda essa questão com vício, só que as pessoas entendem ele ser viciado em álcool, mas ninguém da família dela sabe que ela é viciada em sexo. Só o melhor amigo. E aí eles fingem que eles são namorados para não dar tantas satisfações à família. Então aí eles moram juntos, ela acaba sempre ajudando ele nas bebedeiras, ele ajuda ela, facilita esses encontros, enfim. Só que eles são apaixonados um pelo outro e eles não ficam juntos porque eles têm medo de estragar a amizade. Só que chega uma hora que o Lauren não aguenta mais ver ela com outros caras que não seja ele, e ele assim.
eu sou suficiente pra você, posso ser suficiente pra você. E quando ela fala que sim, aí ele então, ok, você não vai sair com mais ninguém, eu vou me policiar com álcool pra sempre estar disponível pra você e vamos viver assim. Só que eles começam a fazer amigos de verdade. Só que esses amigos de verdade se preocupam com ele, com ela, com a família, como eles se comportam e querem ajudar os dois. E aí, até o final do livro, o Lauren vai pra uma clínica de reabilitação e a Lily vai ficar lidando com o vício dela. Eu não sei como funciona, porque eu só li o primeiro livro dessa série e são 10 livros. Eu sei que eu acho que os últimos 3 ou 4 livros são histórias das irmãs da Lily, mas eu acho que os 5 ou 6 primeiros livros ali é toda a história da Lauren, do Lauren e da Lily. Foi uma leitura ok, morna, assim. Eu gostei da história, mas não amei a ponto de ficar obcecada e querer ler todos os livros de uma vez. É uma história com gatilhos, é pesado. A forma como a Lily se sente em relação ao vício dela é pesado, te deixa mal, assim, te deixa pensando em quantos vícios as pessoas têm, a gente não sabe como as pessoas lidam com aquilo, ou o quanto é difícil mesmo lidar com aquilo. Então, foi um livro que foi pesado de ser lido, mas não foi uma experiência, nossa, meu Deus, eu transcendi aqui, eu preciso continuar lendo. Eu vou continuar lendo a série, provavelmente quando mais livros vierem para o Brasil, que eu sei que a Besta está trazendo, mas eu vou contando mais pra frente pra vocês se eu voltar a ler essa série, mas foi uma série ok. Se você gosta de romance mais universitário, assim, de Friends to Lovers, e tá afim de encarar uma série com peso, uma carga emocional grande, talvez essa série seja pra você. Enfim, por último, mas não menos importante, eu li A Proposta da Tatiane Biasi e assim, eu já li outros livros dessa autora, eu amo outros livros dessa autora. Então, é uma autora nacional que escreve livros de enemies to lovers, assim, com primor absurdo. Porque tudo que ela escreve tem enemies to lovers, eu amo. Só que esse aqui tem fake dating junto. Por quê? A gente tem a Victoria e a gente tem o Drake. Eles são completamente opostos. Ele é o capitão do time de futebol americano, ela é a cientista que fica o dia inteiro no laboratório, não gosta de festa, tem uma vida relativamente tranquila. E ela namora um cara que é jogador de futebol americano. Só que quando rola um problema na universidade e o Drake é afastado do time, o namorado dela assume o posto de capitão. Só que quando ele assume o posto de capitão, a fama sobe pra cabeça dele e ele termina com a namorada dele, tipo assim, ah, eu quero aproveitar a minha juventude. No caso, ele quer ficar com todas as garotas que estão interessadas no novo capitão de futebol. Só que aí, nisso, ela tem uma oportunidade, porque ela passa a trabalhar em conjunto com o Drake, de se vingar do ex. E aí, que forma melhor de se vingar do ex que namorando o maior rival dele? Porque o namorado dela nunca gostou desse cara. E quando ela começa a conviver com ele, ela vê que ele é bacana. Ela vê que ele é um cara muito bom. Só que aí quando eles ficam juntos, o negócio pega fogo. Porque aí ela vê que o cara que ela achava que era só pompa e dinheiro e festas, também é um cara muito legal. Ele só nunca namorou ninguém. Até ela chegar na vida dele. Então, ele atravessa a cidade pra comprar a comida que ela gosta de comer. Ele defende ela, ele bota o uniforme dele nela pra ela usar. E ele se torna os melhores namorados, a ponto de o irmão mais velho dele ficar caçoando dele. O irmão dele assim, ai, você tá todo comportadinho agora, tá um cachorrinho de coleira. E ele assim, não, não, não. Aí ela vira pra ele, tipo assim, mas se eu pedir qualquer coisa pra você, você vai fazer, né? E aí ele assim, vou fazer sim, por você eu vou fazer. E eles são muito bons, a minha experiência de leitura foi muito boa, porque foi um livro que eu devorei. Eu lembro que eu peguei numa tarde, assim, final do dia, comecei a ler e aí peguei meu Kindle só porque eu tava muito envolvida. Parecia que eu estava lá na faculdade ouvindo uma fofoca de um casal que tava ficando junto, porque eu tava tão próxima ali deles, vendo eles ficando juntos, vendo eles se apaixonarem, que eu fiquei, meu Deus, eles são muito bons juntos. E é isso, eu recomendo esse livro, que é A Proposta, e recomendo todos os outros da Tati Biasi também, porque assim, são livros muito, muito bons. E são livros que você se diverte. Esse especificamente não é ambientado no Brasil, mas outros livros dela são. E assim, são maravilhosos porque eles entregam puro suco de Brasil. E é isso. Gente, essas foram as minhas leituras de janeiro. Foram os 8 livros que eu li, séries que eu comecei, uma que eu terminei, outras que eu só comecei. E essas foram as minhas leituras de janeiro. Eu li 8 livros, são muitos livros. O meu ritmo de leitura é muito bom. Então, assim, foram muitos e muitos livros. Histórias que eu amei, outras histórias que foi muito legal conhecer, livros que eu nunca mais vou esquecer. E é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre os livros, pode me perguntar. Eu trago aqui, eu trago nas outras redes. E é isso. Esse foi o primeiro vídeo do meu canal. Espero que vocês gostem. Obrigado por quem ficou até aqui o final. Obrigado por quem tá me acompanhando. E é isso. Não deixe de acompanhar, cheia de livros em outros lugares. E até a próxima. Beijo, beijo.